Semana iniciando com a tensão política no ar. Na manhã de segunda-feira, a gente já teve um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que fez questão de colocar ao seu lado Paulo Guedes como uma marca ali, acho que já para mostrar para o mercado que os dois estão alinhados, tentando esvaziar um pouco essas dúvidas que ficaram com a saída do Sérgio Moro. Na sexta-feira, o mercado começou a ficar alarmado com a possibilidade também do Paulo Guedes desembarcar do governo Bolsonaro. Então, já no início dessa manhã de segunda-feira, o Paulo Guedes apareceu ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Na saída do Alvorada. Exatamente, para tentar apaziguar aí um pouco o ânimo do investidor. Então, sem dúvidas, a pauta política é o núcleo de discussão do mercado doméstico nessa semana. Enquanto os investidores acompanham o processo de reabertura das economias internacionais, a gente já tem algumas movimentações acontecendo na Europa, o mercado doméstico acaba dividindo um pouco a atenção por conta da tensão com o cenário político. Então, a gente comentou no vídeo que produzimos na sexta-feira os impactos da saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça. A gente tem ainda algumas questões que estão em aberto, que envolve o Congresso Nacional. A gente precisa entender como esse assunto vai ser encaminhado pelo Congresso Nacional. A gente ainda não teve uma manifestação do presidente da Câmara, nem do presidente do Senado, e o mercado vive um momento de incerteza, porque a gente vem acompanhando, no último mês, um movimento do presidente Jair Bolsonaro no que diz respeito a tentar ganhar aí uma parcela do Centrão. Então, a gente vem acompanhando no noticiário político o Jair Bolsonaro se aproximando de alguns partidos, como PP, PL, PB, republicanos, e o que o noticiário diz é que utilizando-se através aí da velha política para tentar aí ganhar aliados nesse racha que foi instaurado com o Rodrigo Maia. Então, vamos tentar acompanhar atentamente essa semana para ver como que o Rodrigo Maia vai endereçar, porque a grande dúvida do mercado está sobre a possibilidade de um processo de impeachment. E a gente sabe que para a instauração desse processo de impeachment precisam de provas aí suficientes para que tenha abertura esse processo. E começando aí pelas acusações, a gente tem um processo que foi instaurado pelas acusações que o Sérgio Moro fez ao presidente Jair Bolsonaro, e ao mesmo tempo a gente tem também no Congresso rolando a CPI da fake news. Então a gente tem vários componentes para serem acompanhados e principalmente aí a repercussão em cima de como o Rodrigo Maia vai endereçar esses assuntos, né, Rodrigo Moliterno? Isso, exatamente, cara. E tentando transpor isso daí para o nosso lado aí dos mercados, como você bem disse, a gente vinha aí com uma crise de saúde, puxada juntamente com uma crise econômica em decorrência da crise de saúde, que de certa forma a gente já tinha conhecimento e estava aprendendo a lidar com ela. E fomos surpreendidos por essa crise política. Tá? Obviamente, ainda a gente não sabe qual que é o desfecho dela total, mas o que a gente vamos tentar achar alguns pontos aí dentro do mercado e poder talvez se movimentar no mercado, principalmente no mercado de capitais. Acho que, como você bem colocou, a gente tem aí várias economias se preparando com planos aí de reaberturas, principalmente na Europa, aberturas graduais e ainda assim com certas restrições. Acho que isso daí está sendo muito bem visto. Tá? O mercado na Ásia fechou positivo, a Europa abrindo positivo. Tá? O índice do dólar mostra aí, de certa forma, globalmente, o dólar perdendo um pouco de força por conta disso, mas, obviamente, todas essas notícias seriam bastante favoráveis aqui para o nosso mercado. Tá? A princípio, até uns 20 minutos atrás, o nosso EWZ ainda sinalizava alta. Acredito que sim, a gente deva ver um mercado hoje se recuperando na esteira do internacional. E na expectativa também aqui das nossas economias, das nossas cidades voltarem aí
abrir. Algumas cidades, alguns estados já estão começando aí a flexibilizar isso, e a gente já vê grandes redes, principalmente as varejistas, anunciando aí a reabertura gradual das suas operações e, por consequência, até números de receita, de vendas, algumas delas já até anunciando, e já começaram a surtir efeito só o fato de reabrir. Eu acho mesmo que você... aquelas que não são 100% e-commerce. Exato, eu acho que você está pontuando bem os fatos. Se a gente fosse acompanhar os desdobramentos da crise de saúde, como esse assunto está sendo encaminhado lá fora, e também o andamento das empresas e a robustez de algumas empresas aqui dentro, o Brasil, se não fosse por essa crise institucional, por essa incerteza política, certamente estaríamos num cenário melhor e mais confortável. A questão é que essa crise política gera uma incerteza que desagrada aí, principalmente o investidor estrangeiro, e isso acaba intensificando o refluxo por parte do investidor estrangeiro e traz uma pressão não só sobre a bolsa de valores, mas também sobre a taxa de câmbio com esse refluxo de investimento estrangeiro. Então, a gente acaba sendo ofuscado, talvez descolando um pouco do movimento dos nossos pares, dos outros países emergentes, por conta dessa particularidade. Então, a gente já teve o boletim FOCO, que foi divulgado hoje cedo. A projeção para a taxa de câmbio 2020 continua em 4,80. A gente sabe que nesse curto prazo é muito mais fácil a taxa de câmbio aproximar dos R$6 do que até se aproximar dos 5. Lógico que também vai depender de como que vai ser a atuação do Banco Central, mas esse cenário político, essa instabilidade política, ela desagrada muito o investidor estrangeiro, que nesse momento prefere sair do que entender o que está acontecendo aqui dentro. Mas eu acredito que também é uma oportunidade, porque assim, com todo esse processo de desvalorização da taxa de câmbio e também do barateamento de muitas ações de empresas que são sólidas, né, Moliterno? Em algum momento, dependendo de qual caminho tomar esse cenário político, pode até se tornar um ponto de oportunidade para o investidor estrangeiro, tô certa? É exatamente isso daí, né? É saber qual a magnitude do transbordo dessa crise política no preço ou no mercado de capitais em si. Obviamente, como você disse, a gente tem esse aumento de incerteza, principalmente na parte de juros longo, nos deixa muito mais incerteza. A gente até viu na sexta-feira mesmo a abertura da taxa de juros longo. O dólar, ele está, sim, numa tendência de alta, e o BC, na sexta-feira, começou a sair daquele movimentozinho de swaps e veio com, vamos chamar assim, com mais munição. Fez com que o dólar saísse do high de 5.748 e fechasse no 5.660. Tá? Acredito que o BC deva continuar com esse tipo de munição, principalmente agora, para tentar acalmar um pouco os mercados. Eu veria realmente o dólar voltando uma tendência de alta se ele rompeu os 5.748. Tá? Então, é ficar de olho aí, daí a gente pode sim buscar patamares de 6. Tá? Com relação à Bolsa, acho que você falou muito bem. Algumas oportunidades vão aparecer em preços muito atrativos. Independente de crise e tudo mais, você tem empresas sólidas, empresas grandes, que já passaram por esse tipo de crises, por crises piores, com preços muito atrativos, e vai ser umas boas oportunidades para quem tem visão de longo prazo, tá entrando, montando posição. Exato. Tá? Então, o que eu vejo essa semana é uma semana onde a gente vai ter volatilidade, não vai ser um setor específico que vai performar mais ou menos, é realmente ficar de olho nas empresas em si, no fluxo de notícia, e tentar tomar proveito desses movimentos. E até então a gente vinha falando, não, vamos comprando devagar, olhando o horizonte, que a gente estava num outro cenário sem questão política. Acho que agora um pouco o discurso muda um pouco no sentido, agora é uma hora que a gente fala, é um mercado de trade. Você tem que saber a hora de comprar e a hora de vender. Então, se tiver ação que de repente subiu muito, realiza. A ação que caiu, compra. A gente vai ter que analisar mais a parte micro de cada empresa, para saber a hora de entrar. É uma análise pontual. Ativos, exatamente.
É uma análise pontual, por isso a gente ressalta para os investidores da casa procurarem os seus assessores para entender como que está a sua carteira, né, de Isso. ativos, porque vamos acompanhar muita volatilidade, a gente ainda tem muitas incertezas, vamos ter que ver como que o Congresso vai endereçar essa pauta política, também é uma semana de divulgação de balanços, a gente também vai acompanhar a reabertura das economias, então são muitos assuntos. O mercado sem referência nesse momento, inclusive do endereçamento, como eu estou ressaltando a todo momento, dessa crise política. Então, volatilidade, eu acho que é a palavra da semana, e procurar o assessor, né, para tentar fazer um trabalho conjunto em relação à sua carteira de ativos, porque, como pontuou o Rodrigo Moliterno, a gente tem aí questões específicas que mudam de empresa para empresa nesse momento, certo? Exatamente. Então, procure seu assessor. A Veda está aqui, todos eles trabalhando de home office, mas todos eles acompanhando as notícias e com certeza vão poder passar o melhor posicionamento para a sua carteira. Boa semana para todos nós e de olho aí no desencadeamento do cenário político, que eu acho que é a grande interrogação dessa semana. Exatamente. Bom dia a todos.